Boa noite. Agradecemos a presença de todos aqui nessa casa, a presença de quem nos acompanha pelas redes sociais, a presença do Márcio Latoaca, que vai fazer o estudo da noite, renovando atitudes, né? Ele é da Casa Amor e Caridade Vicente de Paulo, e nós rogamos a proteção divina, que ele conduza bem o trabalho dele nesta noite. Eu vou fazer a prece da Ave Maria, e assim que eu terminar, o Márcio estará com a palavra. Ave Maria, cheia de graça, cheia de amor. Por Nossa Senhora nos veio o nosso Senhor. Ave Maria no céu, na terra, na imensidade. Flor da bonança, doce esperança da humanidade. Ave Maria, bendita e pura, Mãe de Jesus, dai-nos mais luz nas noites escuras. Mãe de Jesus, que assim seja. Boa noite a todos. Quero agradecer ao convite da casa por mais esta oportunidade de nós estudarmos a doutrina espírita. E hoje, como sempre, não deixa de ser a nossa tema de hoje é renovando atitudes. Na leitura inicial nós já escutamos que a senhora fez, que nós temos que renovar as nossas qualidades espirituais. Este é o ponto-chave do nosso estudo de hoje. E vocês, outro ponto que vai falar também, vocês receberam aqui uma mensagem, age e verás. É justamente também o ponto que nós vamos focar, ação. Mas que tipo de ação? Então veja, renovando atitudes. É muito importante para nós a renovação. A gente vê ao nosso lado a renovação da ciência, da tecnologia, renovação do mundo que está sempre em evolução. Então são renovações materiais. E o que vai interessar para nós hoje é a renovação espiritual. Mas como que a gente consegue isso? É através das nossas atitudes e do nosso pensamento. Então vamos explicar melhor. Veja, renovar atitudes é trabalhar dentro de si. Então não é somente a nossa volta que vamos renovar, é dentro de nós. Vamos ver agora como que vai ser isso. Então veja, renovar atitudes é trabalhar dentro de si as sementes que definem o nosso comportamento. Mas que sementes são essas? Veja, sementes são crenças, aquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente acredita já está dentro de nós. Sofremos influência da família, da sociedade, da religião. Então todos nós acreditamos em alguma coisa. Impulsos enraizados, aquilo que a gente já traz conosco, esses impulsos que de vez em quando pode aflorar. E às vezes impulsos maléficos. Eu vou dar o exemplo, no trânsito. Vocês podem ver que a pessoa de uma hora para outra ela muda até a sua feição.
de tão nervosa que fica com aquela situação que está acontecendo ali. Então, esses impulsos estão dentro de nós. O enfoque hoje, renovar, é que nós vamos controlar esses impulsos. Experiências passadas, aquelas que nós trouxemos e que estão acontecendo na nossa vida hoje, são experiências agradáveis, desagradáveis e que influenciam o nosso comportamento, influenciam o nosso modo de pensar. E temos os condicionamentos familiares. A família nos influencia muito, pode ajudar e pode prejudicar. E traumas. Às vezes todos nós temos traumas já de vidas passadas, às vezes não lembramos, trazemos isso que está guardado dentro de nós. E tendências kármicas. A gente traz isso, está incrustado aqui conosco, então nós vamos tentar mudar isso daí. Então veja, as crenças, o que podemos falar sobre essas crenças que nós temos? São ideias que a gente adquire ao longo da vida. Quais interpretamos essas ideias que fazem a gente interpretar o mundo? Tem pessoas, tem religiões que não acreditam na reencarnação, mas nós espíritas acreditamos na reencarnação, sabemos que ela existe, então a gente vive mais ou menos em prol desta ideia. Muitas vezes são crenças herdadas, vem lá de pai, de mãe, da família, da cultura, da religião e até alguma experiência marcante, dolorosa ou não, que aconteceu em nossa vida. Então faz a gente acreditar. E passam a operar quase de forma automática. Às vezes a gente nem está meditando sobre aquilo e nós estamos agindo de acordo com as nossas crenças. E falou também em tendências kármicas. O nosso karma, vocês já ouviram falar muito desse termo. Veja, são disposições que o espírito traz de vidas passadas. Nós não vamos lembrar das nossas tendências kármicas, mas elas estão aqui conosco e que influenciam o nosso comportamento nesta existência. O que explica que reagimos de certo modo e como podemos transformar isso, certo? Então, as nossas atitudes de hoje, nós temos que pensar que nós estamos formando o nosso karma e nós vamos precisar dele na encarnação seguinte. Por isso, importante o nosso estudo, a nossa educação para harmonizar o nosso karma e termos melhor vida na encarnação que vem. Muito bem. E quais são, vamos dizer aqui, os indicadores de transformação interior? Estou transformando o meu interior. E quais são as indicações? Como eu posso perceber isso? Vejam, menos irritação nas mesmas situações. O exemplo que eu dei, no trânsito. Depois desse estudo nosso, eu quero que vocês vão meditar, se interiorizar, para aprendermos mais. Anteriormente, numa situação do exemplo que eu dei, nós xingaríamos, falávamos alguma coisa. Hoje, com a nossa educação, com o nosso aprendizado, nós já temos menos irritação. Nos irritamos menos, já somos mais calmos. Isso é em todas as situações da nossa vida. Dentro de casa, principalmente. Menos necessidade de reconhecimento. O que será isso? Vejam, quando vamos fazer
quando a humanidade, vou colocar o geral, vai fazer uma caridade, qual é a primeira coisa que ela pensa? No reconhecimento, em adquirir um pontinho a mais no céu. Então, meus irmãos, com o nosso estudo, com a nossa evolução, nós vamos precisar de menos reconhecimento. Nós vamos fazer de coração, sem esperar a gratidão daquele que recebe a nossa caridade. Vamos fazer simplesmente pelo ato de fazer e de doação de amor. Outro item, maior serenidade após o conflito. Vamos colocar isto dentro de casa. Sempre há um conflito, sempre há uma discussão. E vocês podem perceber que tem pessoas que levam essa discussão por muito tempo. Ficam, como se diz, amargando aquilo ali dentro do coração, jogando influência ruim dentro do seu próprio corpo por aquela discussão. Mas nós, que somos mais esclarecidos, principalmente após esse estudo de hoje, nós vamos ter mais serenidade após o conflito. E lógico, nós vamos tentar aliviar aquela tensão nervosa do próximo. Então nós somos a paz dentro de casa. Então vamos frisar um pouquinho mais o que vem a ser esse menos necessidade de reconhecimento. Ao praticar a caridade anônima, sem que ninguém saiba, ou sem expectativa de reconhecimento, o indivíduo treina o desapego. Esse desapego corrige o vício do reconhecimento. Então nós estamos doando por amor, mostrando que a recompensa real é a paz da consciência. Então não precisam que os outros reconheçam o nosso ato. É a paz interna nossa que é o melhor reconhecimento disso. Então se nós damos com amor, a pessoa às vezes nem vai agradecer, mas aquele ato nos traz um bem muito grande, que é justamente essa paz que a gente sempre procura. E fazer o bem sem anunciar ou buscar elogios. Percebam vocês que na maioria das pessoas, quando fazem uma caridade, um tipo de doação, algum ato bom, elas querem relatar isso daí, querem contar isso daí, para que haja o reconhecimento. Então aí que está o erro. É uma caridade anônima, silenciosa. Como diz aquele ditado, a mão esquerda não sabe o que a direita fez. Então isso é um dos pontos que nós estamos renovando as nossas atitudes. Menos irritação nas mesmas situações. Vamos aprofundar aqui. O que significa reagir com menos intensidade emocional? Vejam, a ira, a raiva, a impaciência, diante de estímulos que antes provocavam reações automáticas. Sim, quando tínhamos uma discussão, logo, num ato, a gente eleva o tom de voz, a gente abaixa o ritmo de pensamento, se torna mais grosseiro, se torna com menos educação, e se temos a pretensão de renovar as nossas atitudes, de renovar o nosso eu, como Kardec fala, a nossa reforma íntima, se temos a pretensão de mudar, então nós vamos ficar mais serenos após essas irritações.
Quais são os sinais, então, que a gente percebe? Veja, para você se tornar mais sereno, nós temos que ter respiração mais longa. Quando teve a discussão, não tem que ir lá, respire até 10 antes de responder. Então, uma respiração mais longa nas situações irritantes, uso de linguagem mais moderada e menos ruminação, mastigação. A pessoa fica mastigando aquela situação por dias, por tempos. Às vezes o marido e a mulher ficam sem conversar por semanas. O exemplo que eu dou de dentro de casa. Então, se estamos renovando as nossas atitudes, se estamos melhorando, a gente já elimina isso no ato. A gente respira, vê que tipo de palavra nós vamos usar no momento e vamos sair mais serenos daquela situação. Isto vai servir de exemplo, às vezes até acalmar a outra pessoa que gerou esse conflito conosco. Então agora, meus irmãos, cada um vai pensar um pouquinho da sua situação, dentro de casa, no trabalho. Veja, qual foi a última situação em que sentimos irritados? Que tirou a gente do sério, que nos irritou? O que nós pensamos sobre a pessoa, da versão dela? A pessoa estava com a razão, ou nós que estamos com a razão? A nossa ideia é melhor? E o que eu ganhei evitando a reação imediata? Então nós temos que respirar, abrandar as nossas palavras, abrandar o nosso pensamento para evitar esta reação imediata. Que todos nós temos. Surgiu aquele conflito, logo a gente já quer revidar. E aquela ruminação que eu falei antes, a pessoa pensa em vingança, porque ela quer ganhar na situação. Não há necessidade. Estamos renovando. O que interessa é a nossa paz interior. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Nós queremos ser felizes. Se o outro tem razão, tudo bem. Mas temos que saber sair bem da situação. E aqui fala, maior serenidade após o conflito. A calmaria após o conflito. É difícil isso. Estamos aprendizado, principalmente no nosso grau de evolução hoje na Terra. Mas nós temos que dominar isso por completo. Porque isso vai espelhar na nossa próxima encarnação. Então, tudo que nós pensamos, fazemos, agimos, vai espelhar na nossa próxima vinda à Terra, vamos dizer assim. Então, veja, maior serenidade após o conflito, capacidade de recuperar o equilíbrio emocional e mental. Isso é difícil. Às vezes aquele conflito, aquela discussão, ela entra dentro de nós. Ela fere o nosso orgulho, atinge o nosso egoísmo. Mas olha o que a lição fala. Capacidade, nós vamos ter que ter capacidade de recuperar o equilíbrio das nossas emoções. Não vamos revidar. Não vamos alterar o tom da nossa fala.
vamos manter naquele patamar de serenidade. Isso até é uma missão. Capacidade de recuperar o equilíbrio emocional e mental com rapidez, depois do desentendimento, sem guardar mágoa prolongada. Mágoa prolongada, vou fazer uma pergunta para vocês. Causa doença? Causa doença. Às vezes a pessoa fala, não sei como isso apareceu em mim. Se fizermos um exame nela, ela tem mágoas antigas de muita gente. Aquele rancor dentro do coração. Vocês já ouviram falar em miasma? São as energias negativas que a gente emite por todo o nosso organismo. Se temos um órgão mais fraco, essa energia negativa vai se alojar naquele órgão. Aí sim é a origem da doença. Fora a influência mental, fora a influência das nossas atitudes. Porque uma pessoa que guarda rancor, uma pessoa que tem raiva em seu coração, ela não tem a consciência em paz. Ela não sabe ajudar uma pessoa, ajudar o próximo, não tem uma palavra amiga, é uma pessoa negativa. Então essa palavra rancor, ela é muito séria para nós. E pelo estudo de hoje, nós já vamos combater isso dentro de nós, principalmente após um conflito. Eu gosto de sempre falar um conflito familiar, porque é ali que é a nossa escola, ali que é o nosso aprendizado, ali que nós vamos praticar e aprender também. Não foi à toa que Deus nos colocou dentro de uma família. E que a espiritualidade nos ajudou a estar propriamente direto naquela família. Temos os parentes que merecemos. Graças a Deus, né? Muito bem. Aqui. Diminuição dos pensamentos de vingança. Quando estamos discutindo, lá no fundo a gente já pensa, eu vou me vingar. O que é dele está guardado. Então nós vamos diminuir esse sentimento. Às vezes no começo vai até doer, nós vamos achar ruim. Mas pela lição de hoje, pela renovação que nós queremos, nós temos que diminuir esse pensamento de vingança. E voltando às atividades normais mais depressa, capacidade de diálogo conciliador. Então vejam, nós temos que dar a volta por cima, nós temos que engolir a seco, voltar à atividade normal e ainda reconciliar com o nosso inimigo, sem guardar rancor e sem ter um sentimento de vingança. Isso é uma verdadeira reforma íntima. E para chegar nessa reforma íntima, nós temos que ir renovando aos poucos as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Como diz a mensagem de hoje, as nossas ações, age por bem, que você verá que o mundo vai agir ao nosso favor. Então nós temos aqui a pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Você tem o poder de vencer suas más tendências sempre que decidir se esforçar? Nós conseguimos tirar as más tendências com o nosso esforço? De onde vêm essas más tendências? Pergunto a vocês.
criação, a família, o passado, o karma, algumas religiões. Então a gente traz essas más tendências, principalmente do passado. Porque no passado nós fomos mais ignorantes, menos incompreensivos, mais vingativos, mais rancorosos. Aqui já estamos num patamar melhor, já estamos mais renovados. Concorda com isso? E sim, mais ou menos. Não vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né? Estamos melhores do que vivências passadas. Por isso que o que nós plantamos hoje, talvez a gente não vá colher nesta mesma encarnação. Mas nós vamos ter o prazer de colher no amanhã. E importante para nós que estamos aqui estudando, aprendendo, raciocinando, deixando para trás as coisas más tendências. Então, resposta, vou perguntar de novo. Você tem o poder de vencer suas más tendências sempre que se decidir esforçar? Kardec responde, a espiritualidade responde, sim. Muitas vezes com pouco esforço. O que realmente importa é a sua vontade. Vejam, a boa vontade ela é importante na nossa vida. Se você quer mudar, se você quer renovar, como diz age, faça por onde? Lembre-se, o esforço é o caminho para a transformação. A boa vontade que nós temos, o primeiro passo, já é início da nossa transformação. Então, por isso que eu quero que vocês meditem agora, ou quando chegarem em nossos lares, meditem. Eu vou dar o primeiro passo. Eu vou me sentir renovado. Então já começa com as nossas mudanças de pensamento. Já começa com o tipo de palavras que nós vamos usar. O tipo de ações. Se nós vamos ajudar a dona da casa na cozinha, isso para os homens. Se nós vamos auxiliar, então esse é o primeiro passo. Lembre-se, o esforço é o caminho para a transformação. E muitos querem a comodidade, que é o contrário. Então vamos nos esforçar para melhorar. Era um esforço, realmente. Outra pergunta do Livro dos Espíritos é a questão 919. Pergunta: qual é o método mais eficaz e prático para evoluir nessa existência e resistir às influências negativas? Olha que pergunta importante. Praticamente a lição toda está aqui nessa questão. Vejam, quais são os métodos mais práticos que nós temos para evoluir, resistindo às más influências? Aí a resposta. Um sábio antigo aconselhou, Sócrates: conheça-te a ti mesmo. É o nosso interior. Cada um por si sabe das suas tendências, sabe dos seus valores, aquilo que você é melhor. E na doutrina espírita, por exemplo, nós não temos facilidade de entender todos os assuntos. Nós temos facilidades em alguns assuntos: mediunidade, comunicação,
as técnicas. Então a gente aprofunda nisso, que o estudo é a base, a leitura é a base. Então eu coloquei aqui uma nota explicando melhor o que vem a ser isso. Olha, vejam vocês, esse trecho de resistir destaca a importância do autoconhecimento como forma fundamental para o crescimento pessoal. Foi onde eu disse, a hora que chegarmos em casa, depois de cumprimentarmos todos os nossos parentes ali presentes, o momento em que estivermos sozinhos, nós vamos fazer este autoconhecimento. Como eu sou? Quais são as minhas melhores ações? O que eu posso melhorar? Para o crescimento pessoal e a superação das dificuldades. Ao entender suas próprias emoções, pensamento e ações, o indivíduo se fortalece contra as influências negativas e avança com sua jornada espiritual. É isso que a gente quer. Você se olha para dentro, como diz aquele ditado, olha para o seu umbigo e veja como é você. Eu costumo, tenho um exemplo comigo, é o seguinte, às vezes é bom a gente perguntar para uma pessoa mais próxima de nós, marido, mulher, namorado, como você me enxerga? Seja sincero. As suas palavras não vão me trazer raiva. Aí sim a gente pode ter também alguma ideia de como as pessoas olham para nós. E agora aqui, tua medida. Que medida é essa? A gente costuma medir? Sim, e muito. Vejam, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas não são apenas opiniões superficiais. Elas revelam muito sobre o que carregamos. Nós temos essa mania de julgar as pessoas. Às vezes, mesmo antes de conhecer, nós já estamos julgando a pessoa. E esse julgamento é justamente aquilo, é a nossa visão, aquilo que nós temos dentro de nós. Essa pessoa é feia, essa pessoa é egoísta, ela é má. A gente carrega isso dentro de nós. Vamos olhar a pessoa de acordo com os nossos olhos. E vejam, incluindo os nossos valores, inseguranças, preconceitos e experiências passadas. Cada julgamento funciona como um espelho. Cada julgamento funciona como um espelho que reflete aspectos do nosso próprio caráter e estado emocional, mostrando como a gente interpreta o mundo ao nosso redor. Uma pessoa otimista, ela vai enxergar o mundo de uma forma, vai julgar as pessoas de uma forma. Como é gostoso você conversar com uma pessoa otimista, ela nos levanta, nos joga para cima. Então vamos colocar isso ao contrário, vamos ser nós otimistas, vai tudo dar certo, somos filhos de Deus, Ele tudo nos proverá, de acordo com a nossa capacidade, aquilo que aproveitamos. E o importante, renove a sua vida com a inspiração de Jesus. Qual foi o maior ensinamento que Jesus nos deixou? Na pergunta 996, né? Qual é o sentido da palavra caridade de acordo com Jesus, né? Caridade para os criminosos
indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E a benevolência. Benevolência benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Essa é a verdadeira caridade. Correto, meus caros. Muito bem. Sempre se fala, na doutrina espírita, de valores morais, moralidade. Temos que transformar a nossa moral. Que vem a ser isso? O espírito, veja, eu coloquei aqui espírito porque somos nós. Precisa renovar-se constantemente, evitando o desgaste que a rotina paralisante pode causar. A rotina do dia a dia nos atrapalha? Em certo modo, sim, porque a gente pega aquela rotina, às vezes tenta, não consegue desviar o nosso pensamento do trabalho, da casa. Essa renovação que a gente precisa ter não é apenas um processo superficial, mas uma transformação interna. Então vejam, hoje a lição de hoje é justamente a mudança, a reforma íntima que a gente quer frisar. É a nossa mudança interna. É onde eu vou repetir. Chegando em casa, nós vamos fazer esse autoconhecimento. Como eu sou? Como as pessoas me julgam? Esses valores são adquiridos através do estudo, dedicado e prática constante no bem. Prática constante no bem. Já começa desde a hora em que abrimos nossos olhos. É uma oração, é um bom dia, é na hora do café, é aquela primeira conversação. É a prática do bem. Então veja, quando o espírito não se renova, o contrário do que nós estamos explicando hoje, veja, corre o risco de cair no desequilíbrio emocional, doenças psíquicas, desequilíbrio emocional, o que pode levar à perturbação interior e até mesmo à enfermidade. Se a gente não renovar, nós vamos ficar doentes, mentais e depois fisicamente. E essa manutenção nos traz saúde, harmonia e paz interior. Então vejam a importância desse autoconhecimento, deste primeiro passo que nós temos que dar para que possamos ter paz. Veja, somos instrumentos das forças com os quais nos sintonizamos. A gente sintoniza com forças, com a espiritualidade, com o plano espiritual. Estamos sempre sintonizados. O nosso pensamento está sempre sintonizado. Vamos aprofundar. Sejam esses pensamentos edificantes, como a bondade e a paz, ou perturbadores, como a raiva e o medo. Cada pessoa emite raios através de seus sentimentos. Por exemplo, alguém que sente amor transmite uma energia positiva? Sim. Enquanto alguém dominado pela tristeza pode emitir uma vibração mais densa, a gente consegue perceber isso. Quando a pessoa está triste, quando seus pensamentos estão mais densos, a gente sente esse peso. E vivemos na onda espiritual com a qual identificamos, que é esse halo, halo magnético que nós temos, que é aqui, ó. Vamos para você ver?
Então, na lição de hoje, nós temos que mudar estes raios aqui, meus irmãos, que são nossos pensamentos, as nossas atitudes. Isso daqui está em torno da gente. Nós somos isso daqui. E através deste campo magnético é aquele que atrai, nós podemos atrair aquilo que desejamos, seres bons ou ruins, situações boas ou não. Se estamos em paz com a nossa consciência, harmonia com os nossos sentimentos, se já demos o nosso primeiro passo para renovar o nosso interior, esse estudo de hoje, você estar aqui já é mais do que um passo. Então, nós vamos nos harmonizar com a espiritualidade, com bons espíritos. Isso só nos traz benefícios, nos abre portas, nos traz boas pessoas com a nossa convivência. Os nossos negócios têm mais sucesso, somos mais felizes, temos menos doença, tudo relacionado a este campo magnético. E foi colocado este ser humano aqui, porque daqui vai refletir para cá. Até o que nós comemos também influencia. O que pensamos, o que agimos, todos nós temos esse campo magnético. Com a lição de hoje, nós temos que mudar a coloração desse campo magnético, de cores escuras para as cores mais claras. Ao chegarmos perto de outra pessoa, ela vai se sentir bem. Com a evolução deste campo magnético, nós podemos dar um passe à distância. Se temos um parente nosso em má situação física ou mental, o nosso pensamento, através desta corrente, nós podemos ajudá-lo. Então vejam a importância do nosso estado mental, a importância do nosso reconhecimento em melhorar. Eu sempre gosto de frisar a nossa base de convivência, que é a família. A família, meus irmãos, é a base fundamental para o desenvolvimento emocional e social de cada indivíduo. É através da família que nós vamos nos desenvolver. Ela oferece apoio, segurança, um ambiente onde valores e crenças são transmitidos. Não vamos buscar fora da família. Os relacionamentos dentro da família são essenciais para fortalecer os laços, promover o respeito mútuo e incentivar a comunicação aberta. Eu coloquei em letras diferentes aqui, de outra cor, comunicação aberta. A gente vê hoje a dificuldade que uma família não religiosa tem em se manter esta comunicação aberta, principalmente no relacionamento entre pais e filhos, e entre os pais também. Comunicação aberta. A gente fala somente a verdade, a gente se mostra. Quem melhor para nos entender senão os nossos familiares, nos aconselhar? E está havendo uma dificuldade muito grande hoje com os jovens em manter essa comunicação aberta com os pais. Parece que tem um abismo de distância entre um e outro. As diferentes formas de pensamento. Às vezes os pais querem impor a sua educação
e os jovens de hoje não estão preparados para isso. São outros tipos de espíritos que exigem outro tipo de educação. Os pais hoje têm que estudar muito, têm que rebolar muito para poder compreender os nossos jovens de hoje, para eles não se tornarem um humano perdido mais tarde. Então a responsabilidade é muito grande. A importância de uma religião, a importância do estudo, a importância de renovarmos interiormente para podermos dar orientação correta a esses espíritos novos que estão ao nosso lado, novos enfermos. E para terminar, quero que vocês gravem esta situação aqui. Transforme sua mente para alcançar o impossível. Ah, eu não consigo me melhorar. Eu sou fraco. Muda esse pensamento. Vamos atingir o impossível. Vamos ser melhores. E a transformação nossa exige, vejam aqui, coragem. Temos que ter coragem, boa vontade, força para nos transformar. E ter determinação nas nossas ações. Então vejam vocês, esse estudo de hoje mexeu comigo, como estava preparando, e quero que mexa com vocês também. Na hora que vocês estiverem num lugarzinho sozinhos, tentem lembrar alguma coisa do que foi dito, do que foi mostrado aqui, mas o principal é ter boa vontade, coragem, determinação em querer se transformar. Não deixar que o cotidiano nos abata. Vamos nos aparecer melhor. Porque temos aos nossos lados parentes, amigos, que só pelo fato de dizermos que somos espíritas, que a gente frequenta uma reunião, eles olham a nós de forma diferente. Às vezes não, sempre buscando algo de bom. Então a nossa responsabilidade perante nós e aos nossos próximos e a religião é muito importante. Porque nós temos que prestar contas à espiritualidade. Nós não estamos aqui sozinhos. Aquele halo magnético é de grande importância. Meus irmãos, agradeço a atenção de todos, que Deus ilumine os nossos caminhos e não esqueçam esta oração, esta frase importante: orai e vigiai, para não cairmos em tentação. Correto? Muito obrigado a todos pela atenção. Parecem estrelas cadentes, sempre a iluminar, sob ordens de comando para as trevas dissipar.